Você já percebeu que tem gente que trabalha o dia inteiro e continua pobre, enquanto outras pessoas parecem sair do zero e crescer absurdamente rápido? Isso não acontece por sorte, nem por mágica. E talvez o que eu vou te dizer agora incomode, porque a verdade é que a pobreza raramente começa na carteira. Ela começa na mente. E o mais assustador, tem gente vivendo há 30 anos no mesmo ciclo por causa de hábitos que poderiam ser mudados em 30 dias. O problema é que ninguém fala isso, porque é mais fácil acreditar que a culpa é do governo, do patrão, da crise, do salário, da família, do país, do destino. Só que existe uma pergunta que muda tudo. E se o problema não estiver no que falta para você, mas no que você repete todos os dias? Porque foi exatamente isso que eu descobri. Eu já vi gente com 3 empregos afundada em dívida, e já vi pessoas simples ganhando pouco mudarem completamente de vida em poucos meses. A diferença nunca foi só o dinheiro. Foi comportamento, foi mentalidade, foi disciplina. Foi o que essas pessoas decidiram fazer quando ninguém estava olhando. E é aí que quase todo mundo perde o jogo. Porque a maioria acha que riqueza nasce de grandes oportunidades, mas na verdade ela nasce de pequenas decisões repetidas todos os dias. O que você consome, o que você escuta, com quem você anda, o que você lê, o que você faz quando recebe dinheiro. Essas pequenas escolhas silenciosas constroem destinos gigantescos. E talvez essa seja a parte mais dura, porque significa que muita gente está cavando a própria prisão sem perceber. Durante muito tempo, eu também fiz isso. Eu culpava tudo: meus pais, a escola, a economia, o sistema. Era confortável pensar assim, porque quando a culpa é do mundo, você nunca precisa mudar. Mas existe uma armadilha escondida nisso. A vítima nunca constrói riqueza, porque quem acredita que não controla a própria vida, também não controla o próprio futuro. E foi só quando eu aceitei uma verdade dolorosa que minha vida começou a mudar. Ninguém viria me salvar. O governo não devia nada para mim. A escola não ia me ensinar a enriquecer. E reclamar não pagava boleto. Foi nesse momento que eu parei de procurar culpados e comecei a procurar padrões. E o primeiro padrão que encontrei foi assustador. O dinheiro estava escapando por lugares invisíveis. Não era uma grande compra, era o café, o delivery, o aplicativo inútil, o impulso, o só hoje. Então, eu fiz algo extremamente simples. Comecei a anotar tudo, cada gasto, sem exceções. E aquilo abriu meus olhos de um jeito brutal, porque pela primeira vez eu vi que meu problema não era só ganhar pouco, era gastar sem consciência. A maioria das pessoas não controla o dinheiro, ela apenas reage emocionalmente a ele. Recebe, gasta, como um ciclo automático. E sabe o mais perigoso? Você pode ganhar mais e continuar presa no mesmo lugar, porque pobreza financeira quase sempre nasce de pobreza comportamental. Foi aí que eu percebi uma coisa: não bastava trabalhar mais, eu precisava pensar diferente. Então comecei a estudar algo que nunca me ensinaram na escola: dinheiro. E isso mudou completamente minha cabeça. No começo era estranho, porque percebi que passei anos aprendendo coisas que nunca me fariam livre. Aprendi equação, aprendi fórmula, aprendi prova. Mas ninguém me ensinou fluxo de caixa. Ninguém falou sobre ativos. Ninguém explicou juros compostos. Ninguém mostrou como o dinheiro realmente funciona. E talvez isso não seja acidente, porque um povo financeiramente ignorante é mais fácil de controlar. Então comecei sozinho, 10 minutos por dia. Livros usados, vídeos, entrevistas, biografias. E foi como descobrir um idioma secreto. Enquanto todo mundo falava sobre salário, eu comecei a ouvir pessoas falando sobre patrimônio. Enquanto a maioria queria parecer rica, eu comecei a entender como ficar rico. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Porque parecer rico é fácil. Carro financiado, roupa cara, celular novo, viagem parcelada. Tudo isso impressiona, até a fatura chegar. Riqueza de verdade é silenciosa. Ela cresce no escuro. E foi aí que comecei a fazer algo que quase ninguém tem coragem: viver abaixo do que ganhava. No começo doía, porque você percebe o quanto do seu consumo existe apenas para alimentar ego.
Muita gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem se importam. E esse ciclo destrói vidas silenciosamente. Então comecei a cortar excessos. Não porque virei miserável, mas porque finalmente entendi o jogo. Cada real que eu não desperdiçava virava liberdade futura. E quando você entende isso, sua mente muda. Você para de perguntar o que eu posso comprar e começa a perguntar o que isso vai me devolver. Essa pergunta muda destinos, porque foi nesse momento que eu comecei a investir. Mesmo pouco, mesmo sem saber tudo, mesmo inseguro. Porque existe uma mentira gigantesca espalhada por aí. Investir é coisa de rico. Não. Investir é exatamente o que impede alguém de continuar pobre. E no começo não foi sobre dinheiro, foi sobre identidade. Quando você investe pela primeira vez, acontece algo invisível. Você deixa de ser apenas consumidor e começa a se tornar construtor. Mesmo que seja com pouco, mesmo que pareça insignificante, o hábito muda quem você é. E é isso que ninguém entende. Riqueza não nasce de um grande evento, ela nasce de repetição. Dias comuns, decisões pequenas, hábitos invisíveis. Enquanto a maioria espera motivação, quem cresce constrói disciplina. E foi nessa fase que percebi outra verdade brutal. O ambiente pode destruir seu futuro, porque as conversas ao seu redor moldam sua visão de mundo. Se você passa o dia cercado de gente reclamando, você começa a acreditar que crescer é impossível. Negatividade é contagiosa e pobreza mental também. Então comecei a me afastar silenciosamente de certas pessoas. Não por arrogância, mas por sobrevivência mental. Porque tem gente que afunda e quer companhia no fundo. Passei a buscar pessoas que falavam de solução, que liam, que aprendiam, que tentavam. E isso muda tudo, porque quando sua mente expande, a vida antiga começa a parecer pequena. Foi aí que percebi algo assustador. A maioria fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque vive presa num ambiente que mata qualquer ambição antes dela nascer. E talvez essa seja a prisão mais perigosa de todas, a prisão invisível da mentalidade. Porque existe gente pobre com salário alto, e existe gente rica antes mesmo de enriquecer. A diferença está na forma como enxergam oportunidades, risco e tempo. A mente pobre pensa no agora. A mente rica pensa em construção. Uma quer conforto imediato, a outra aceita desconforto temporário por liberdade futura. E isso muda absolutamente tudo. Porque a verdade é que riqueza não é um evento, é identidade. Você precisa se tornar alguém capaz de construir riqueza antes dela chegar. Senão, mesmo que ganhe dinheiro, vai perder tudo depois. E talvez seja por isso que tanta gente ganha mais, mas nunca sai do lugar. O dinheiro aumentou, a mentalidade não. E sem mudar a mente, nada muda de verdade. Por isso eu acredito numa coisa. 30 dias podem mudar completamente uma vida. Não porque 30 dias deixam alguém milionário, mas porque 30 dias são suficientes para quebrar padrões antigos. 30 dias anotando gastos, 30 dias estudando finanças, 30 dias lendo livros certos, 30 dias longe de gente negativa, 30 dias investindo um pouco, 30 dias pensando diferente. Isso reprograma sua mente. E quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, o destino muda junto. A pergunta é: quantos ainda vão passar os próximos 30 anos vivendo exatamente da mesma forma, esperando resultados diferentes? Porque no fim, a pobreza mais perigosa não é a financeira. É a pobreza de visão, a pobreza de atitude, a pobreza de coragem. E tudo isso começa a mudar no momento em que você decide parar de sobreviver e começar a construir. Então, se esse vídeo despertou algo dentro de você, talvez seja porque chegou sua hora de quebrar o ciclo. E a mudança não começa quando você tiver muito dinheiro. Ela começa quando você toma a primeira decisão diferente, agora. Inscreve no canal, porque aqui a gente não fala só sobre dinheiro, a gente fala sobre liberdade. E a próxima mentalidade que pode mudar sua vida talvez esteja no próximo vídeo.